Fala galera, dá uma olhada no vídeo de hoje, olha o que minha planilha faz. Ela faz isso, ó, ela apareceu aqui um lembretezinho, eu vou clicar em OK e ele vai continuar aparecendo enquanto eu for falando. Vocês vão ver, ó, tá vendo? De tempos em tempos ele tá aparecendo uma mensagenzinha ali e eu tô dando só Enter ali pra ele tirar. É um lembrete ali pra eu beber água, só que eu coloquei aqui um intervalo muito curto. Quer aprender a fazer isso? É só você assistir o vídeo até o final. O que a gente fez aqui nessa planilha? A gente criou um código que vai repetindo esse código de tantos em tantos tempos. Então aqui eu coloquei de 5 em 5 segundos, vou parar de dar Enter para ele ficar ali, mas ele pode ficar repetindo de quanto em quanto tempo você quiser. De 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, de dia em dia, e aí você escolhe isso daí. Então é algo muito útil se você tem rotinas para fazer durante o dia, ou se você quer, que nem eu, ter um lembrete aqui para beber água, porque se eu não tiver o lembrete eu esqueço de beber água, e é muito importante beber água. Então vamos aprender isso daí no vídeo de hoje. Lembra de curtir esse vídeo já, que já ajuda bastante a gente. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber todos os avisos. E vou deixar aqui para você, já que você já começou a assistir esse vídeo, um mini curso de VBA aqui para você. Então aqui a gente vai ver essa parte de macros de tempos em tempos, mas se você quiser uma parte mais básica, criar uma ferramentazinha dentro do VBA, vou deixar esse mini curso para você. É gratuito, é só clicar aqui no link que tem na descrição desse vídeo. Então bora pro conteúdo aqui de hoje. O que a gente vai fazer? Como é que é esse códigozinho aqui que faz uma macro rodar de tempos em tempos, um código de VBA? Ó, vou dar um aqui e vão ter vários aqui, ó, pausar a repetição. Beleza. Primeiro vocês vão ver que tem um código que faz essa repetição e você vai precisar de um outro código que faz pausar a repetição. Senão fica realmente muito chato, que ele vai ficar aparecendo ali o tempo todo, não é legal. Então vamos lá. Aqui eu não tenho absolutamente nada na minha planilha. A única coisa que eu tenho é esse código que faz uma repetição de tempos em tempos. Vou abrir o meu ambiente VBA então, que é o Alt F11, ó, Alt F11, tenta aí no seu teclado. Ele abriu aqui e abriu para mim com esse código já pronto, que foi o código que eu escrevi. Se você quiser essa planilha, lembra que tem aqui para você baixar. É só você pegar essa planilha. Então, ó, vamos ver como é que esse código funciona então. Primeira coisa de tudo, eu tenho que ter isso daqui, ó, Option Explicit Gin Tempo as Date. O que é isso daqui? Aqui eu estou colocando, não dentro do meu código, lembra como é que começam os nossos códigos? Ó, sempre tem sub, o nome do código, e aqui eu finalizo o meu código. E aqui eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso chamar variáveis, que são aqueles nomes que armazenam certos valores. Eu posso utilizar essas variáveis, só que assim que eu termino o código, o que acontece? Essas variáveis deixam de existir. Eu não posso fazer isso quando eu estou trabalhando com essa parte de tempos em tempos. Eu preciso ter uma variável que funcione sempre, funcione para todo mundo, para todos os códigos que estão rodando. Então eu preciso declarar essa variável fora de todos os códigos usando isso daqui. Então, ó, eu dou esse option explicit e aqui eu posso declarar todas as variáveis que eu quiser. Aqui eu poderia colocar outra, ó, Gin, outro nome de uma variável, sei lá, hora, as, date também. E aqui como é que funciona isso daqui? Para declarar variáveis a gente coloca Gin. Aqui a gente coloca o nome da variável e aqui a gente coloca as e o formato que a gente quer. Se a gente quer uma variável de texto, uma variável de número, uma variável de data e por aí vai. Aqui eu quero uma variável de data, mas aqui foi só para exemplificar. Beleza, de cara eu tenho isso daqui que é uma variável que vai servir para todos os códigos, independente de onde eu estiver. Aí agora eu tenho a minha macro que faz aquilo, de executar de tempos em tempos. Então, ó, sub e termina com end sub, do jeito que a gente está acostumado. Executa por tempo é o quê? É o nome da minha macro. O que ela faz? Ó, lembra aquela variável que a gente tinha chamado? O que eu falei para ela? Tempo. O que significa esse tempo? De quanto em quanto tempo ele vai executar essa minha macro. E eu botei para ele executar de 5 em 5 segundos, que é o tempo que ele vai ficar executando aquilo lá de lembra de beber água, lembra de beber água, lembra de beber água e por aí vai. Só que você pode definir isso o tempo que você quiser. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 10 segundos. Então, ó, eu uso a estrutura now, por quê? O meu tempo tem que ser, a partir de agora, quanto tempo eu quero esperar. Se eu colocar só isso daqui, ele não considera que eu vou fazer daqui a 10 segundos. Ele vai considerar que eu vou fazer meia-noite, 0 minutos e 10 segundos. Ele considera um horário fixo. Então, por exemplo, se você quiser executar um código sempre a um determinado horário, então você tira esse now aqui. E você coloca lá, ó, time value igual a, sei lá, 17 horas e 00 segundos. Então, todas 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, ele vai executar esse código aqui. Só que não é o que eu quero. Eu quero fazer um negócio que executa de tempo em tempo, tipo o meu lembrete. Então, ó, vou dar um Ctrl Z, vai virar 10 ali, 0 e tem o meu now. Então, ele faz now mais time value. Isso daqui é uma função do próprio VBA que ele pega uma expressão dessa forma e converte em uma data, em um horário, que aí funciona para isso daqui. Perfeito. Então, ó, de novo, o nosso tempo diz de quanto em quanto tempo que eu vou executar aquele código ou em qual horário que eu vou executar aquele código. Perfeito.
Agora eu tenho que falar para o VBA, ó, executa então alguma coisa, de tanto em tanto tempo. Como é que eu faço isso? Eu vou usar isso aqui, ó, call, que significa chamar. Eu vou chamar uma função do VBA para fazer isso para mim. E como é que é essa função? Application.onTime, que seria na hora, e aqui eu tenho que dar os parâmetros que eu preciso para ela. O primeiro parâmetro é o quê? De quanto em quanto tempo eu vou executar, que aqui é o quê? A nossa variável tempo, perfeito? Ou eu poderia também mudar aqui para tirar esse sinal, que aí ao invés de executar de tempos em tempos, ele vai executar uma vez só a cada dia, sei lá, no horário que você definir. Só que a gente já viu, eu não quero isso, eu quero executar de 10 em 10 segundos. E aqui do lado, eu coloco a macro que eu quero executar de tempos em tempos. E qual que é a macro que eu quero executar de tempos em tempos? É essa macro que eu estou escrevendo aqui agora. Então, repara que tem um looping aqui. Por quê? Ó, ele vai começar a macro. Ele vai, beleza, ele define o tempo, e aí ele começa a executar isso daqui, ó. Vou executar a macro de 10 em 10 segundos, tempo em tempo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui de novo e vai ficar fazendo isso, por isso que ele executa de 10 em 10 segundos. Essa é a nossa forma de repetir essa ação o tempo inteiro. E aí, aqui embaixo, ó, depois desse call application on time, e o nome da macro tem que colocar entre aspas, exatamente esse nome daqui, eu coloco o quê? O que eu quero fazer. Ah, e se eu tivesse um código aqui grandão, poderia colocar? Pode, normal. Ele só vai demorar um pouco mais para executar, mas pode colocar também. E aqui eu coloquei o quê? A minha message box, que é para mostrar aquela caixinha, escrito o quê? Lembra de beber água e uma exclamação, para eu sempre lembrar de beber água. E aí a cada 10 segundos ele vai fazer isso. Perfeito. Só que antes de você rodar esse código, cria o código que pausa isso também. Porque acredita quando eu estou falando, não é legal o negócio ficar ali executando de tempo em tempo, o tempo todo, sem você saber como é que para. E aí ele realmente não para mesmo. Como é que a gente tem que fazer esse código então para ele parar? É bem simples também, ó. Sub, finaliza por tempo, você pode dar qualquer nome, mas eu chamei assim para ficar mais intuitivo. E aí você vai ver que essa estrutura aqui é muito parecida com essa daqui. Inclusive, o que eu fiz? Eu copiei essa daqui, ela tem que ser exatamente igual, inclusive a variável tem que ser essa e tem que estar declarada fora, por isso que a gente fez. Aí, ó, colei aqui e eu usei o quê? Um outro parâmetro. Então, ó, ponto e vírgula. Esse parâmetro aqui eu não quero usar, vou deixar ele vazio, mas esse parâmetro aqui, schedule, eu quero usar. E eu tenho que colocar ele como falso. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse agendamento aqui e vai cancelar ele. É assim que a gente faz isso nesse application on time. Então aqui eu coloco tudo que eu quero fazer, ó, coloco aqui de tempo em tempo, aqui eu coloco para ele chamar, e ó, depois desse call on time, tudo que tiver aqui é o que ele vai executar de tempos em tempos. Então, ó, aqui eu só coloquei uma message box, mas você pode colocar o que você quiser. E a nossa sub, que finaliza essa repetição, tem que ser exatamente igual, dou uma vírgula, dou mais uma vírgula e tem que colocar falso para ele cancelar. Então, beleza. Antes da gente rodar esse nosso código, o que eu fiz? Ó, vou minimizar aqui, eu criei um botãozinho que tem o quê? Aquela macro finaliza o tempo de execução. Então, ó, você vem aqui, inserir, lá em cima, agora você vem em ilustrações, formas, clica em qualquer forma aqui que você quiser, pode ser um sorrisinho, ó, por exemplo, vou clicar nesse sorriso aqui, clica e arrasta. E aí você criou, ó, uma carinha feliz, show de bola. Só que essa carinha feliz ela não funciona, ó, não faz nada. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar com o botão direito e atribuir macro a ela. E aqui sim eu coloco uma macro para ela fazer. Então, ó, finaliza por tempo. Coloquei aqui, ó, finaliza por tempo. Toda vez que eu clicar aqui, ele vai encerrar essa minha repetição aí que eu fico fazendo várias vezes. Só que para eu encerrar essa repetição, eu preciso o quê? Começar essa repetição primeiro. Como é que eu faço para começar essa repetição? Vamos criar um outro botão que começa a repetição. Então, ó, ilustrações, formas, vou criar outro aqui, sei lá, um solzinho. Vou criar esse aqui, show de bola, e vou escrever, ó, iniciar. Só escrevi. E aí vou, ó, selecionar esse texto, página inicial, e vou, ó, nesse Azinho aqui, para ele diminuir o tamanho do texto, vou centralizar ele aqui, show de bola, iniciar. Toda vez que eu clicar aqui, ele deveria iniciar aquele código, só que eu ainda não coloquei nenhuma macro aqui, ó. Então, para eu colocar, botão direito, atribuir macro, só que agora vai ser finaliza? Não, vai ser o quê? Executa por tempo. Então, vê se você entendeu a lógica. Toda vez que eu clicar nesse botão, que é o solzinho, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar me lembrando o tempo todo. Se eu quiser parar desses lembretes, que sei lá, fiquei de saco cheio, eu clico aqui nesse botãozinho que a gente colocou a macro, finaliza por tempo. Então, ó, executa por tempo, vou clicar fora. Se eu clicar aqui, ó, lembra de beber água. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, e aí aparece de novo, com 10 segundos aparece lembra de beber água. Vou dar um ok e a cada 10 segundos ele vai fazer isso de novo. Então, ó, vou continuar falando aqui para ele aparecer mais uma vez e depois, ó, de novo. Se eu não quiser mais que ele apareça, eu clico aqui, ó, uma vez. Cliquei aqui e vou esperar mais 10 segundos e você vai ver que ele não vai mais aparecer porque a gente utilizou aquela macro de finalizar por tempo. Viu? Já passou mais 10 segundos e ele não coloca mais. Mas, ó, se eu fizer aqui iniciar, ele vai começar aquele loop de novo de 10 em 10 segundos que a gente tinha definido. Ó, daqui a pouquinho ele já vai colocar mais um lembretezinho. Colocou, não, apareceu. E se eu não quiser mais que ele apareça, ó, clico aqui naquele finalizar por tempo e aí ele não executa mais. Uma coisa que é muito interessante é que eu não preciso colocar a macro para iniciar num botão. Eu posso fazer o quê? Toda vez que eu abrir a planilha, ele já fica me lembrando de 10 em 10 segundos que eu tenho que beber água. Lógico, eu não quero que ele me lembre de 10 em 10 segundos para eu beber água. Eu quero que ele me lembre, sei lá, de hora em hora para eu beber água. Aqui eu só coloquei 10 segundos para eu conseguir mostrar no vídeo para vocês. Mas ó, lá no Alt F11, aqui eu mudaria. Ao invés de 10 segundos, aqui seriam 10 minutos, aqui seria 1 hora. Então isso daqui faria aquela minha repetição de 1 em 1 hora. Beleza? Só que eu não quero ter que clicar no botão para ele colocar isso. Eu quero que toda vez que eu abro a minha planilha, ele já faça isso para mim. Então a gente vai ter que utilizar um evento. O que é um evento? Por exemplo, abrir a planilha. Abrir a planilha é um evento. Fechar a planilha. Fechar a planilha é um evento. E como é que funciona essa parte de evento? Você pode falar para o VBA o seguinte, ó. Toda vez que eu abrir a planilha, eu quero fazer isso aqui. Toda vez que eu fechar a planilha, eu quero fazer essa outra coisa aqui. Então, o que a gente quer fazer quando a gente abrir a planilha? Vamos lá. Como é que eu faço esse evento? Primeiro de tudo, vai lá no cantinho, ó, lá no finalzinho tem aqui, ó, esta pasta de trabalho. Duplo clique. Aqui o meu já está pronto, mas ó, vou até apagar. Fechei isso daqui. Vem aqui em cima onde está escrito geral, workbook. Perfeito. Aí ele criou lá, private sub workbook open. O que é esse workbook open? Toda vez que você abrir essa planilha, ele vai fazer alguma coisa. E o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele execute aquele código. E como é que é o nome daquele código? Executa por tempo. Então vamos lá, ó. Chama executa por tempo. E eu falei chama, mas aqui é call, porque é o chamar em inglês. Então, ó, toda vez que eu abrir a planilha, ele vai ficar rodando aquilo para mim. E se eu quiser parar, ó, vou até fechar aqui o VBA. Se eu quiser parar, é só eu clicar nessa minha carinha aqui, ou em uma carinha muito mais simples aqui, que eu tinha criado lá no começo, que é esse pausar a repetição. Beleza? Espero que você tenha aprendido como é que você faz para executar de tempos em tempos. Espero que você tenha gostado de fazer isso daí, de aprender isso daí, que seja útil para você. E não se esquece de pegar o mini curso de VBA, de aulazinhas de VBA que a gente tem aí para você. E vou deixar também de surpresa aí uma outra aula para você continuar assistindo. Lembra de curtir e comenta aqui para mim o que você achou da aula. A gente sempre no final do vídeo espera que vocês tenham gostado. Então se você gostou, não deixa de comentar, fala, pô, maneiro, cara, que legal, gostei, foi bem interessante, eu tinha pedido esse tema. Comenta qualquer coisa aí que a gente gosta de ver e te vejo aí no próximo vídeo.